reconciliação. E esse mês de outubro nós vamos falar sobre reconciliação consigo mesmo. Aquelas pessoas frustradas que alguma coisa no passado não deu certo. Alguma coisa no passado não deu certo e a pessoa não consegue se auto-perdoar. Eu não estou falando não perdoar o próximo. Eu não estou falando não perdoar a Deus. Estou falando a pessoa não se auto-perdoar. E eu até estava conversando com meu sobrinho, meu tio. Conversei com ele terça-feira passada. Essa semana, terça-feira passada. Fazia 35 anos que ele não via para Ribeirão Preto. Ele mora em Santos. E ele falou assim: Rogério, eu tinha tudo para ser um cara revoltado da vida. Eu tinha tudo para ser um cara assim, mexer com droga, cadeia, etc, etc. Porque quando eu tinha meus 10, 12 anos, não tinha onde ficar, minha família colocou na FEBEM. E depois, quando eu saí da FEBEM, meu tio me batia. E eu pisei para Santos. Depois de 35 anos, ele voltou. Eu falei: você vai fazer o que aqui em Ribeirão Preto? Para mexer com a sua memória? Não, Rogério, eu estou sarado. Então, só um pedacinho das coisas. Conheço outro irmão, ele da igreja, chamado Shalom. E ele me contou uma história uma vez que eu entrei em crise comigo mesmo. Ele falou assim que na casa dele estava o pai dele engravidou a mãe, que até aí é normal, e engravidou a filha. Isso não é normal, concorda não? O pai foi preso, a mãe perdeu o filho, e a filha, que é esposa, teve o filho. E esse filho é o Shalom. A mãe bateu no filho a vida toda. Castigou o filho a vida toda, até seus 12 anos. Batia nele, fazia ele trabalhar dobrado, não deixava os outros fazer nada, até o pai sair da cadeia. Aí o pai foi lá e cuidou dele um pouco. Então tinha tudo para ser frustrado. Hoje é um cara muito abençoado por Deus. Eu não sei qual é a sua história, irmão. Eu nem sei porque estou falando isso antes de começar o culto. Não tenho esse costume. Mas é dentro da nossa lição. Eu não sei qual é a sua história. Talvez você fale assim: pastor, eu tenho tudo para não estar na igreja hoje. A minha vida, se eu contar a minha vida para o senhor, o senhor não sabe as lutas que eu passei. E eu quero falar sobre Davi hoje, que tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, como aconteceu com esse amigo meu, com o meu tio, mas não se frustrou. Como você também, tinha tudo para ser frustrado, mas não se frustrou. E Salmos capítulo 34, versículo 6. Quem escreve esse salmo aqui é Davi. Olha só o que ele escreve. Acharam, igreja? Amém. Eu, um pobre sofredor, gritei: ó Senhor, e Ele me ouviu e me livrou das minhas aflições, minhas, no particular. Você tem aflições aí? Você tem suas crises? Claro que sim. Eu tenho minha crise? Claro que sim. O anjo do Senhor fica em volta daquele que teme e protege os perigos. O Senhor nos abençoa, o Senhor cuida. O Senhor envia anjo para cuidar de você. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Tenta se encontrar com Deus você mesmo, e você vai perceber que Deus é bom. Esse salmo aqui 34, Davi, ele... Já viu aquela história? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quem já viu essa história aí? Bem comum, não é isso? Davi aqui, ele pega, em Israel, no modo geral, chegou um momento da vida de Davi, um momento dele, e você sabe disso, que o rei Saul queria matar Davi, porque o rei Saul descobriu que Davi seria o rei, foi ungido como rei. E o medo de perder o trono, meu irmão, faz besteira. O medo de perder o poder, pessoa, ele mata.
o medo de perder poder, a igreja matou Jesus. A liderança da igreja, os sacerdotes, os falsos profetas, os líderes, os mestres, medo de perder poder, eles pagaram para o povo falar assim: ó, solta Barrabás. É o medo de perder o poder. E Saul, de medo de perder poder, ele esqueceu o seu reinado. Saul ficou 42 anos reinando, mas ele reinou realmente só 2 anos. Os outros 40 anos é só para perseguir Davi. E aí chegou um momento da vida de Davi que não tinha como ele fugir em Israel. Não tem como, onde eu estiver, ali tem um aliado de Saul. O que ele fez? Qual que ele pensou? Então eu vou na cidade vizinha, eu vou em Gate, eu vou na cidade de Filisteias, que é uma cidade inimiga de Israel. Mas você lembra do Golias? Que desafiou, lembra? Quem que era Golias? Quem que está defendendo? O povo filisteus. E quando a gente leva um tapa na cara, a gente não esquece. Mas quando a gente dá um tapa na cara, a gente esquece. O que Davi entendeu? Eu vou nos filisteus, eu vou entrar na casa filisteias e ali vou ter segurança, porque o Israel não vai invadir. Ele entra, ele vai no palácio, você conhece a passagem. E de repente o rei Aquis, mas não é esse Davi? E não é esse que matou mais de 10 mil? Que o povo canta que Saul matou 1000 e mais Davi matou 10 mil? É esse. O que Davi fez? Fez de louco. Conhece essa passagem? Conhece, né? Ele fez de louco. E muitas vezes nós temos que fazer de louco para sobreviver. Você não faz de louco às vezes para sobreviver? Você não faz de bobo às vezes para sobreviver? Você não faz de surdo às vezes para sobreviver? Ele fez de louco. Ele começou a babar, começou a raspar a parede, enfim. E aí o que o rei falou? Manda esse cara embora, manda esse louco embora. Já basta os loucos que tem aqui. E assim mandou ele embora. E dali ele fez esse salmo, um salmo de gratidão. Falou: o Senhor cuida, o Senhor cuida. Então o Senhor tem cuidado de você. E aí no versículo 6 ele fala assim, ó, Salmo 34, versículo 6: eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor ouviu e me livrou das minhas aflições. O Senhor que cuida, Ele tem cuidado de você. Você tem a sua luta, você tem as suas aflições, você tem as suas necessidades, como eu tenho. Eu vim de Ribeirão Preto aqui, eu e a Gilane, comentando, questionando algumas coisas. Por que isso, por que aquilo, por que problema disso, por que problema disso? Por que, o que está acontecendo, por quê? Os porquê da vida. Você não tem os seus questionamentos? Você não tem os teus porquê da vida? E às vezes você fala assim, eu nem sei por que eu estou indo na igreja ainda. Não passa para sua cabeça ou não passa? Porque parece que estou indo para a igreja, parece que não estou vendo um sinal, parece que estou indo para a igreja, parece que não estou vendo um resultado. Mas Deus está cuidando de nós sem que a gente perceba. Todo dia Deus está entrando com provisão. Todo dia Deus está mandando um anjo, como falou aqui. Deus envia um anjo para guardar você, para guardar eu. Então Davi tinha tudo para ser uma pessoa frustrada na vida. A Bíblia relata que ele enfrentou algumas rejeições dentro da família. Por exemplo, quando Deus falou assim para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei. Ó, vai na casa de Jessé e unge ali o futuro rei. Jessé é pai de Davi. E aí Samuel vai lá na casa de Jessé. Davi são outro irmão. Aí chega lá, Samuel fala assim, ó, é esse, não é esse, não é esse. Até Samuel achou um forte ali, é esse. Deus falou assim, não é esse, porque Deus não vê a estrutura, a estatura, Deus vê o coração. E aí o Samuel fala para Jessé: tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? O que Jessé fala? Ah, tem um mais novo, tem um caçula. Cadê ele? Ah, está lá cuidando das ovelhas. Vai chamar, ninguém vai comer na mesa enquanto ele não vier. Parece que houve tipo de uma rejeição entre pai e filho ali. E aí depois de ungir, aí teve uma guerra contra a guerra de Davi e Golias. E Golias ficou lá 40 dias tirando sarro de Israel. Aí chega quem? Davi, com a provisão, que o seu pai falou assim, vai lá, leva a provisão, leva a marmita para o seu filho.
Eliabe. E aí quando Eliabe vê Davi, fala assim, ele ficou irado, falou: Davi, o que você está fazendo aqui? Você deixou de lado de cuidar os animais do papai, as ovelhas do pai, para ver a guerra aqui? E aí quis humilhar ele. Quem que o outro caçula, que foi levar mantimento para os irmãos mais velhos, porque o pai mandou, e os irmãos quando viu de longe, falou assim: ó, lá vem o tal, você lembra? José. A mesma história igualzinho. Os outros irmãos não aceitavam Davi, humilhava Davi. Esse é o cuidador de ovelha, é o pastorzinho de ovelha. E os irmãos viram Samuel ungir Davi. Davi, ele foi rei, ele se foi ungido como rei, mas na verdade, no começo ele não foi rei, ele esperou 40 anos para ser rei. Ele tornou rei, mas foi terapeuta de Saul, porque quando Saul começou a passar mal, pediu alguém assim, ó, alguém toca a flauta. Quem que foi tocar a flauta para Saul? Davi. Peraí, você é rei ou você é terapeuta? Deu para entender? E aí quando chega a vez de Davi reinar, o que acontece? Morre Saul. Aí é uma divisão. O seu filho, o mais velho, Absalão, fica na porta do templo, só ali, ó, dividindo o reinado. E aí ele vai e briga com o seu filho até o fim. Ele tem uma filha chamada Tamar, que o seu irmão o estrupou, e houve um racha. Então Davi tinha tudo para ser uma pessoa frustrada. Ele errou, adulterou com Batseba. Ele pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Quem não errou? Quem não errou nessa vida? Mas ele tinha tudo para abandonar. Mas no meio de todas essas frustrações, ele não se frustrou. E Deus falou assim, ó, menino dos olhos de Deus. Não era Davi, menino dos olhos de Deus? Meu, mundo pode te frustrar. As pessoas podem frustrar, a sua família pode frustrar, a igreja pode frustrar, os amigos seus podem frustrar, mas você sempre será o menino, a menina dos olhos de Deus. Você pode falar para o seu irmão, você é a menina ou você é o menino dos olhos de Deus? Davi não criou dentro de si feridas, traumas emocionais, porque ele tinha confiança em Deus. Foi como eu falei semana passada, tem pessoas que aceitam Jesus, batizam nas águas, tá na igreja, mas mesmo assim tem algo que está machucando por dentro, e mesmo assim tem algo que precisa ser curado. Davi é uma pessoa que deu a volta por cima, como você também deu a volta por cima. Salmos capítulo 34, versículo 8: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom, feliz aquele que encontra segurança nele. Se nós não encontrarmos segurança em Deus, nós estamos perdidos. Porque é Deus que nos dá a estrutura, Ele que dá a segurança, Ele que te mantém em pé, Ele que te ajuda, Ele que te sustenta, é Ele que te levanta, é Ele que te fortalece, Ele que pode todas as coisas, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pão da vida, Ele pode tudo. Eu não sei como você está hoje, também não quero mexer com o teu passado, mas eu quero que, se tem algo do teu passado ainda que te perturba, que vai embora pelo sangue de Jesus. Estamos falando de pessoas que venceu. Nós estamos numa geração hoje complicada hoje. Antes as coisas eram mais difíceis e as pessoas eram mais compreensíveis. Hoje as coisas são mais fáceis e pessoas incompreensíveis. Hoje o bullying que vocês teve no passado, essa geração de hoje não aguenta, cara.
Ou aguenta? Não aguenta. Então, cada dia que passa, a humanidade está ficando mais fraca, mais frágil e mais vazio. Então, eu quero dar alguns exemplos aqui de pessoas machucadas. E aí eu vou colocar o nome de feridas abertas. Pessoas que não conseguem nem sequer tocar o nome de alguma coisa, daquela situação. Quando nós criamos uma ferida, quando nós abrimos essa ferida, nós transformamos. Nós nos tornamos outra pessoa. Eu quero falar um pouco sobre o rumo que faz quando pessoas têm feridas abertas. E tem muitas pessoas com essas feridas abertas dentro da igreja. A ferida aberta costuma interpretar como tudo é agressão, tudo é uma ameaça. Quem tem uma ferida aberta, ele consegue interpretar tudo como agressão. Você conhece aquela pessoa, tudo que você vai falar, aquela pessoa, ela te agride. Tudo é uma ameaça. E está pronto para atacar. Conhece pessoa assim? Não, aquela pessoa parece amargurada, tudo que você vai falar já vem com os dois pés com a gente. Pessoas com ferida aberta. Porque tudo que você vai falar, ela recebe como ameaça. Tudo que você falar é uma agressão. Tudo que você vai falar, ela está pronto para atacar. E aí às vezes as pessoas são tão covardes ou não covardes, depende da situação de cada um. Também não estou aqui para julgar. E às vezes não tem coragem de falar na frente, vai jogar na internet. Pá! Na internet. Porque a ferida está aberta. E tudo que você for falar é uma ameaça. O que eu vou falar? E aí você tem medo de falar. Conhece pessoa desse jeito? Eu tenho medo de tocar tal assunto, porque aquela pessoa é... Ixi, ela é problema, hein? Ele é problema, bicho. Se eu tocar esse assunto, vai estragar a amizade. Então as pessoas não estragam, para não estragar a amizade, para não perder membro da igreja. Não é assim da igreja? Se o pastor falar alguma coisa para o membro, já sai da igreja. E se o membro falar alguma coisa para o pastor também não aceita, porque todo mundo é igual aqui. Mais que o pastor, ele é o responsável, mais que a palavra final do pastor, o pastor tem que ouvir. E o pastor também não é o dono da razão, não é o dono da verdade. Tem que entrar no bom senso. E hoje, se você falar alguma coisa, pronto, perdeu. Se um pai falar para um filho, se o irmão falar para o irmão, amigo falar para o irmão, ninguém aceita mais. Porque feridas abertas, pessoas machucadas. Está pronto para atacar? Não toque nesse assunto que você vai ouvir. Não toque nesse assunto que você vai ouvir. Todas as pessoas que têm feridas abertas se sente ofendida quando é ameaçada ou agredida. Todas as pessoas com as feridas abertas, ela se sente ofendida quando ela é ameaçada. Já viu falar isso? Eu me senti ofendido. Eu me senti ofendida. Você falou, não gostei. Eu não concordo. Não é essa geração de hoje? Eu não concordo. Entra na rede social, você já viu isso? Eu não concordo. Mas o pastor fala alguma coisa lá, ou tem uma frase, alguém, eu não concordo. As pessoas entram na rede do outro para discordar aquilo que o outro pôs. Não é loucura isso? Não é meio doido esse negócio, não? E nem é com a pessoa. Tudo se sente ofendido, porque a ferida está aberta, e tudo vai se sentir ofendido. E aí acontece, se bebe vai cair na bebida, se droga vai se drogar, vai lembrar das coisas passadas, vai ficar magoada, acabou o dia, nada o alegra. Tudo é uma agressão, tudo é uma ofensa. E tem pessoa desse jeito, dentro da igreja.
Porque a ferida está aberta. E foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando. Nunca tratou de frente o problema. Tinha uma mulher, eu não sei se eu contei aqui, não contei, enfim, tinha uma mulher que eu fui num culto caseiro aí. E ela estava lá, ela não queria liberar o perdão de jeito nenhum do ex-marido dela. Meu marido não libera o perdão. Por que você não libera o perdão do seu ex-marido? Faz quanto tempo você se separou? 20 anos? 20 anos? Não consegue liberar o perdão. Irmã, você vai continuar sofrendo. Não tem problema. Eu vou para o inferno, mas não libero o perdão. Passou 10 anos. 20 com mais 10, quantos são? 10 anos. Eu fui pregar numa igreja e ela estava lá. E nesses 10 anos, ela é da mesma igreja. Da mesma igreja. Isso é, então fazia 10 anos que ela estava na mesma igreja, ou mais. Vou pregar, faço apelo, e vem o pessoal na frente e ela junto. O que acontece? Quando eu pus a mão na cabeça dela, o diabo se manifestou, automático. Aí eu fui conversar com o pastor dela, que é amigo meu. Expliquei a história para ele. Ele falou assim: que bom que você me falou então, porque essa mulher recebe o diabo um domingo sim, um domingo não. Eu falei, ela vai continuar recebendo enquanto ela não liberar o perdão. A questão é, o diabo ainda é bonzinho. O diabo é bonzinho, está gravando aqui, o diabo é bonzinho. Por quê, pastor? Pensou se todo mundo que não liberasse o perdão manifestasse o diabo na igreja, o que aconteceria? Então o diabo muitas vezes tem poupado muita gente. Essa é a grande verdade. É uma estratégia dele? É uma estratégia dele. Para quê? Se manifesta, vai tirar, vai libertar e ele não volta mais. Então é uma estratégia dele. Mas imagine se toda pessoa que não liberar o perdão manifestar o diabo na igreja. O que vai virar isso? Não vai ser assustador ou vai ser assustador? Enquanto eu estiver sofrendo, eu quero que ele sofra também. Enquanto eu estiver sofrendo, eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ela sofra. Ele me traiu, eu perdoei, mas toda vez que eu lembro, eu faço questão de lembrar ele, eu lembro a ela, e eu não vou sofrer sozinho. Perdoou de verdade? Nunca perdoou. Feridas abertas. Feridas abertas só Jesus pode curar. Não cicatrizar, curar. As feridas abertas mantêm um ciclo eterno na sua mente. Toda vez que nós lembramos dela, a ferida se abre. Ela se abre. Ela fica montada na sua mente, passa dias, passa meses, aí chega a hora do nada, ela vem na sua mente e você vai lembrar dela e as dores vão voltar novamente. Resumindo, as feridas abertas, ela constrói um gatilho de ofensa e de defesa. É um gatilho. É isso que constrói. Cria um gatilho dentro da gente. Quando a ferida está aberta, eu estou pronto para atacar e para me defender. Eu estou na minha. Se me atacar, se falar só é assim. Davi tinha suas consciências que Deus era bom e que também que ele passou por algumas aflições. Deu para entender daqui, igreja? Talvez eu vou continuar pregando e você vai continuar sofrendo. Talvez, eu espero que isso aconteça, que seja o último dia que você sofre por feridas abertas. Não é eu que vou tomar decisão, é você. Talvez eu vou continuar pregando e vou continuar sofrendo, porque eu estou aqui, vocês me conhecem. Vocês conhecem eu como pastor, eu conheço vocês como ovelha, mas no dia a dia ninguém sabe quem é quem. Talvez seja meu último dia de sofrimento hoje, ou talvez eu vou continuar sofrendo. E eu te garanto, eu não sofro.
Eu não sofro. Porque eu sei a dor que é. E não só a dor, a consequência que é. E Salmos, capítulo 34, versículo 17. Igreja, está aqui minha esposa, meus filhos não estão aqui. Eu não subo aqui em cima se eu tiver com ofensa com alguém. Se eu não tiver com raiva, com ódio de alguém, não liberar perdão, eu não subo aqui. Eu tenho 53 anos, sei 25, 26 de igreja aí. Eu não subo no altar se eu tiver com mágoa, com raiva, não liberar perdão. Porque eu tenho muitas histórias, muita experiência, cara. Não muitas boas. Salmos capítulo 34, versículo 17. Quando as pessoas, olha só, quando as pessoas honestas, você é honesto? Você é honesto? Então é para você, então é para mim. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele ouve e livra de todas as aflições. Ele não só ouve, mas Ele cuida. Ele fica perto do que estão desanimados e salva o que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor livra de todas elas. Ele o protege por completo, nenhum dos seus ossos é quebrado. Versículo 19, vou só repetir ele. Os bons passam por muitas aflições. Você tem percebido que você tem sofrido muitas coisas que na sua concepção, na sua consciência, você não merece essa dor, esse sofrimento? Porque você é justo. Você percebeu que nós vivemos num mundo hoje que trocou valores, o certo virou errado, o errado virou certo? A irmã trabalha na assistente social, ela deve saber muito mais do que eu. A sua irmã é advogada, não sei qual área, mas com certeza tem algumas coisas que vai te escandalizar, acontece na sua mesa. Então vivemos uma época hoje que mudou tudo. Parece que os ruins estão crescendo e os bons estão ficando para trás. Parece que os honestos hoje não têm mais valor. Parece que hoje as pessoas, você não pode confiar em algumas pessoas. Parece que você não consegue entender algumas coisas, que as coisas boas parece que está amarrada e as coisas ruins estão crescendo. E aí é bíblico isso, que você vê, o próprio Provérbios fala sobre isso, que não se ire, não se inveja pelos ímpios, porque os ímpios estão crescendo e os justos não estão crescendo. Não se inveja, mas o duro é colocar isso em prática. Não se ira, o duro é isso, colocar em prática. Mas o que nos consola aqui, eu vou parar por aqui, tem muita coisa aqui. Perdoar-se é viver de uma forma mais leve. Perdoar-se é dar uma nova oportunidade para viver novamente. Enquanto nós não conseguimos nos auto-perdoar, não estou falando de perdoar o próximo, nem a Deus, a si mesmo, a nossa vida fica travada. Fique em pé em nome de Jesus. Se você foi tocado pela palavra, vem para frente. Ah, pastor, semana passada eu fui para frente. Não tem problema, venha 10 vezes, 50 vezes, 80 vezes, não importa. Vem para frente, vem mesmo. Não importa.